Vamos então passar ao exercício 2 da tarefa número 10 e vamos analisar a representação de números na reta numérica. O enunciado é o seguinte: considera os seguintes números: o A da abscissa 1/3, B da abscissa menos 1/2 e por aí adiante. Representa-os na reta real e escreve-os por ordem decrescente. Vejamos então o primeiro. O ponto A da abscissa 1/3 significa então que nós temos que recordar-nos qual é a noção de fração. Neste caso, o denominador diz-nos em quantas partes é que a unidade de medida está dividida. Se nós considerarmos a distância que vai desde o ponto da abscissa 0 ao ponto da abscissa 1, verificamos que essa distância, entre 0 e 1, está dividida em 3 partes. E nós queremos uma parte dessas 3. Para isso, o que é que nós fazemos? Marcamos, neste caso, 3 medidas iguais, 3 distâncias iguais, 1, 2, 3. Porquê? Porque queremos dividir a unidade em 3 partes iguais e depois, a partir da terceira parte, na parte final, traçamos o segmento de reta entre esta última divisão e a nossa unidade. E traçamos as respectivas paralelas. O que é que nós obtemos aqui? Vamos obter aqui 3 segmentos de reta entre 0 e 1. Temos aqui este segmento que vai do ponto 0 até aqui, depois o segmento de reta que vai deste ponto a este e o segmento de reta que vai deste ponto até a unidade. Este segmento de retas tem comprimentos iguais. Significa que a unidade, isto é, a distância entre 0 e 1, foi dividida em 3 partes iguais. E nós queremos uma parte dessas 3. Se queremos uma parte dessas 3, a partir do início do segmento de reta 0, 1, vamos considerar apenas uma parte. Portanto, significa que o nosso ponto A fica exatamente aqui. E a sua marcação está feita com exatidão. Se recorrermos a uma calculadora, dividindo 1 por 3, verificamos que estamos perante uma dízima infinita periódica. Isto é, de período 1 e igual a 3. Contudo, se quiséssemos marcar este valor da reta numérica, nunca o conseguiríamos marcar com exatidão, porque é uma dízima infinita. No entanto, recorrendo à construção da divisão de um segmento de reta em partes iguais, conseguimos marcar essa posição com exatidão. Vejamos então o ponto B, menos 1/2, é exatamente a mesma coisa, só que o segmento de reta que nós queremos dividir é entre 0 e menos 1 e queremos dividir em duas partes. Temos então a nossa divisão do segmento em duas partes, temos aqui uma parte, outra parte, e queremos uma parte de duas. Uma parte de duas. Como é negativo, significa que está posicionado aqui. Neste caso é fácil porque metade de 1 é 0,5 e verificamos que o nosso ponto B coincide exatamente com a escala, isto é, coincide com menos 0,5. É uma dízima finita. E, portanto, é fácil de marcar a dízima na reta numérica. Não seria necessário recorrermos à construção. Só recorremos para compararmos a construção com o valor obtido na calculadora. Vamos passar ao ponto C, 5 quartos. Significa, neste caso, que estamos perante uma fração imprópria, isto é, maior que a unidade. Vamos dividir a unidade em 4 partes iguais. O segmento de reta entre 0 e 1 está dividido em 4 partes. 1, 2, 3, 4. Mas nós queremos 5 partes iguais a cada uma destas 4. Então significa que o nosso ponto vai estar para a direita da unidade. Temos então uma parte, 2, 3, 4 e traçamos aqui a circunferência decente em 1 com o raio igual à nossa divisão da unidade e vamos obter uma divisão a seguir à unidade para obter a quinta parte. Temos então 1, 2, 3, 4, 5 partes de 4 em que a unidade foi dividida. Neste caso, 1,25 é fácil de verificar que está aqui nesta posição, porque é o ponto médio entre 1,2 e 1,3. O ponto D é menos raiz quadrada de 2. Neste caso, como é um número irracional, temos que recorrer à construção de um triângulo retângulo de catetos 1 e 1. E neste caso, obtemos aqui esta medida raiz quadrada de 2 e vamos transferi-la para o lado negativo da reta numérica, porque nós queremos menos raiz quadrada de 2 e não mais raiz quadrada de 2. A linha E temos 2, isto é fácil, é a marcação que coincide com a divisão da reta numérica. Temos uma unidade e aqui duas. Portanto, é um ponto da abscissa 2, significa que está à direita do ponto da abscissa 0. O ponto da abscissa é menos 1, também coincide com a escala, está à esquerda do ponto da abscissa igual a 0 e coincide com o ponto menos 1. 3,5 é um número decimal, também é fácil de marcar.
é o ponto médio entre os pontos da abscissa 3,4 e 3,5. Claro que neste caso, se quiséssemos recorrer à construção geométrica da divisão de um segmento em partes iguais, podíamos transformar isto numa fração, simplificá-la e depois proceder conforme marcamos uma qualquer fração. Dividíamos a unidade em número de partes iguais ao denominador e consideraríamos o número de partes iguais ao numerador. Recorrendo à calculadora, podemos verificar quais são os valores correspondentes a cada um destes números, isto é, as respectivas dízimas, e depois facilmente conseguimos ordená-los na reta numérica. Se pretendemos uma ordenação dos números por ordem decrescente, isto é, do maior para o menor, temos então, em primeiro lugar, o ponto G da abscissa 3,5, depois o ponto E da abscissa 2, o ponto C da abscissa 5 quartos, o ponto A da abscissa 1 terço, o ponto C da abscissa menos 1 meio, o ponto F da abscissa menos 1 e finalmente o menor deles, o ponto D da abscissa menos raiz quadrada de 2.